Olá, turma! Eu sou a professora Patrícia e hoje a nossa aula será de Sociologia. Bom, turma, nós temos aqui um primeiro slide e é importante lembrar que todos os slides foram montados de acordo com a apostila de vocês, da página 12 até a página 16. Então, se vocês forem procurar aí na apostila, vocês vão encontrar o mesmo assunto com uma abordagem diferente. O que é patrimônio? Patrimônio é o conjunto de bens materiais e imateriais que contam a história de um povo. Existem 3 tipos de classificação para patrimônio: cultural, histórico e o ambiental. Neste caso aqui, turma, o nosso enfoque será o cultural. Nós vamos trabalhar em cima da formação de cultura, do patrimônio cultural e da diversidade em relação à cultura. Bom, então nesse slide aqui nós temos tipos de cultura, né? Já sabemos que a cultura é o acúmulo de tudo que nós vamos agregando ao nosso saber ao longo da nossa vida. Nós aprendemos e acumulamos a nossa cultura com a família, com o que nós aprendemos na escola, com as viagens, com os livros, enfim, nós vamos ao longo da nossa vida acumulando cultura através da prática diária da nossa vivência. Então, nós temos aí cultura material, artefatos, configurações de objetos, animais e plantas domesticados. Então, a cultura material é o concreto, é aquilo que eu posso tocar e é aquilo que ao longo da nossa vida é modelado para atender às nossas necessidades e às necessidades das pessoas que nos cercam. Cultura imaterial: crenças, valores, símbolos, linguagem, normas, instituições. Então, a cultura imaterial, a gente não pode tocar nela, né? Ao contrário da cultura material, em que é algo concreto, né? Desde um objeto até uma construção que favoreça as minhas necessidades e, evidentemente, isso vale para todas as pessoas. E a cultura imaterial é aquilo que a gente, muito ligado à ideologia, né? Está muito ligado à ideologia, que são as coisas que nós acreditamos e que ao longo da nossa vida nós vamos praticando. Está inserido principalmente na formação do nosso caráter e envolvido da maneira como a gente conduz a nossa vida ao longo dos anos. Bom, turma, então vamos definir a diversidade cultural. Relatório Mundial da Unesco: investir na diversidade cultural e no diálogo intercultural. A diversidade cultural é, antes de mais nada, um fato. Existe uma grande variedade de culturas que é possível distinguir rapidamente a partir de observações etnográficas. Mesmo se os contornos que delimitam uma determinada cultura se revelem mais difíceis de identificar do que à primeira vista poderia parecer. A consciência dessa diversidade parece até estar sendo banalizada graças à globalização dos intercâmbios e à maior receptividade mútua das sociedades. Apesar dessa maior tomada de consciência, não garantir de modo algum a preservação da diversidade cultural contribui para que o tema obtivesse maior notoriedade. A diversidade como fato, princípio de banalização, a intensificação das trocas
no contexto global como fenômeno a ser monitorado. O crescente fluxo de trocas não garante a diversidade, o perigo dos estereótipos. Bom, turma, então quem prestou atenção na leitura percebeu aí que nós temos uma definição feita pela Unesco do que é diversidade cultural e dos entraves que dentro de uma sociedade globalizada como a nossa são obstáculos para preservar os tipos de cultura. Porque nós já sabemos desde o início que a cultura nós acumulamos desde o aprendizado com a nossa família, com a vivência diária que nós temos, através da escola, através de viagens, livros, enfim. Nós o tempo todo estamos acumulando cultura e ao conviver, e nós convivemos o tempo todo, nós estamos o quê? Passando a nossa cultura, ensinando, inserindo no contexto do outro, né? E aprendendo a cultura do outro. É aquilo que eu falei, chamado de hibridismo cultural também, ou aculturação. Quando nós passamos um determinado período em um local e que nós praticamos a nossa cultura e aprendemos a cultura do outro, aprendemos com o outro, seja numa viagem, seja num intercâmbio ou simplesmente em férias. Nós estamos fazendo um momento de troca de culturas chamado de hibridismo cultural ou aculturação. Bom, turma, ainda falando na questão de cultura, nós temos aqui uma variação entre as culturas e aqui foi muito ligado, padronizado em cima da cultura praticada principalmente por músicas. Balizas conceituais tradicionais, cultura erudita, elite intelectual como arbítrio supremo dos valores culturais e artísticos, ou seja, a cultura que tem um pouco mais de elevação, que tem um gosto mais refinado, seja ele para apreciar uma obra de arte, seja esse gosto para um estilo musical mais requintado. Então ela é uma cultura mais de elite, poderíamos classificar assim. Cultura de massa, imposta de cima, padronização, mercado, ou seja, é a cultura mais comum da nossa sociedade, porque infelizmente nós ainda estamos vivendo um meio em que muitas pessoas tendem a seguir um modismo, algo que é padronizado, por alguns até mesmo por às vezes se sentir assim, como é que nós vamos dizer, fora da caixinha, se não seguir aquele padrão de roupa, aquele estilo de cabelo. Eu até já dei uma tirinha numa prova parecida com isso. Popular. Homem rústico, tradições em desagregação, consequentemente aos processos de industrialização, urbanização e americanização. Não foge muito da cultura de massa, tá, gente? E agrega até mais pessoas. Por quê? Porque ela vem da popularização de um produto, popularização de uma música ou de um estilo a ser seguido. Então, dentro do conceito de cultura, nós temos essas variações: erudita, massa e popular. Bom, turma, eu sugiro que vocês, após assistirem esse vídeo, que vocês leiam as páginas que eu falei com vocês anteriormente, né? De 12 a 16, e vai ficar na plataforma uma atividade relacionada à aula de hoje. Beijo grande de saudade.